Essa história aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. Nós morávamos num prédio onde tinham vários vizinhos, aqueles prédios meio quadradinhos e no meio de várias pessoas para brincar, e era muito tudo legal. As crianças dali, que eram da minha idade, foram crescendo e evoluindo junto comigo. As mães dessas crianças, amigas da minha mãe, foram se tornando cada vez mais próxima, e acaba que todo mundo do prédio virou meio que uma família. E assim que a minha mãe me ensinou, que todos ali eram família, que todos ali eram legais, que todos ali eram amigos. Aí quando eu tinha 12 anos de idade, um vizinho novo mudou pro nosso prédio. E tudo bem, ele vinha, aí ele brincava bastante comigo. Sempre que ele passava, ele falava que eu era linda, que eu era maravilhosa, que eu era menina boa, que eu era boa pra casar, que eu era mulher certinha, essas coisas. Eu nunca vi assim como algo de maldade. Eu pensava na minha cabeça, nossa, que legal, alguém me dando esse ponto de vista sobre mim mesmo, que eu sou boa, que eu sou bonita, que eu sou boa pra casar. Quando a gente é nova e escuta isso, a gente fica feliz, né? Do tipo, nossa, que legal, que elogio, né? Beleza. Ele sempre me olhou, mas igual eu disse, eu não sentia que isso era tão direto comigo, porque nós fomos criados, ensinados que ali no nosso prédio todo mundo era família, todo mundo era amigo. Então quando ele chegou, todo mundo tratou ele como amigo, todo mundo que gostava dele tratava ele super bem. E ele sempre estava ali, ele brincava, ele passava, ele ficava olhando, eu nunca dei muita moral. Até que um dia eu saí da minha casa para ir na casa da minha tia. Eu morava no 9º e a minha tia no 10º. E aí eu fui descer as escadas. E quando eu tava indo descer as escadas, ele tava subindo, não tinha ninguém ali. E naquele momento ele falou, oi, eu falei, oi. E ele foi e me pressionou contra a parede. E eu já dei uma regalada. E ele começou a falar que eu era muito gostosa, que eu tava ficando cada vez mais linda e começou a pegar nas minhas partes. Ele apertou, apalpou minha parte, os meus peitos e tentou me beijar. O que eu fiquei paralisada, porque eu perdi totalmente a minha reação. E ele saiu e eu continuei para casa da minha tia. Bom, depois desse dia, eu nunca mais permiti eu ficar sozinha com ele. Eu não conseguia direcionar o meu olhar para ele. Eu não conseguia conversar com ele. E além de tudo, ainda coloquei na cabecinha de todas as minhas amigas para não ficar sozinha com ele, que ele tinha uma coisa meio estranha com ele, que eu tinha tido um pesadelo com ele. E eu inventei que o que eu tinha passado foi um pesadelo, para eu poder contar isso para as minhas amigas e para elas sentirem o mesmo medo que eu senti depois que ele fez comigo, tipo, não ficar sozinha. E todas as minhas amigas começaram a virar as costas para ele e tal. Graças a Deus ele morou ali por pouquíssimo tempo, depois ele foi embora e isso nunca mais voltou a acontecer comigo. Hoje eu entendo que o que ele fez comigo foi um assédio, eu entendo que eu deveria ter pedido ajuda, eu entendo que eu não deveria ter mentido, que era um sonho e ter alegado que isso era verdade, mas a minha forma, meu mecanismo de defesa foi inventar esse sonho para contar para as minhas amigas, para buscar uma defesa, né? E eu senti que foi depois que a gente estava nessa rejeição, que a qualquer momento ele se sentiria exposto. Eu acho que ele pensou que eu ia contar pra alguém, porque foi muito rápido. Ele viu que todas as meninas estavam diferentes com ele, não estavam olhando na cara dele, não estavam conversando com ele, não estavam cumprimentando ele. Eu acho que por medo, entende, de acabar juntando os pais de todas as meninas que tinha ali e acabar linchando ele, brigando, batendo, não sei o que poderia ser feito, ele preferiu ir embora e foi embora. E eu fiquei pensando comigo, muitas das vezes, uma pessoa vem, quando ela comete esse tipo de agressão com o corpo de outra pessoa, principalmente do que uma menina mais nova, ele certamente não bate bem da cabeça, mas a minha mãe e o meu pai também nunca foram de conversar comigo, né, de dialogar, de me explicar, para eu poder ter pelo menos tido coragem. Já imaginou? Se ele fez isso comigo, tudo bem que não tinha como eu provar que ele me apalpou, que ele fez alguma coisa comigo, mas eu já abro um boletim de ocorrência. Pelo menos perto de mim ele não pode chegar, entendeu? Automaticamente já vai dificultar a moradia dele ali. E aí, de repente, eu faço um boletim de ocorrência e descubro que ele é um agressor que tá fugindo porque ele agrediu outras mulheres. Isso poderia acontecer também. Ele poderia ser que estava morando ali por um tempo porque ele fez outra coisa com a outra pessoa, entendeu? E cada vez que a gente foge dessa denúncia, pelo menos de abrir um boletim de ocorrência contra essa pessoa para pedir uma medida protetiva, que a pessoa não pode nem chegar perto de você, quando a gente corre dessa justiça, quando a gente corre dessa denúncia, a gente está deixando esse agressor mais uma vez impune do que ele fez e mais uma vez solto para fazer o que ele quiser com outras pessoas. Eu tenho 12 anos de idade e eu não tive coragem
E olha que eu já sei falar, sei conversar, sei articular. Imagina se ele faz isso com uma criança de 4 anos de idade, de 5, que não sabe nem o que tá acontecendo. Esse cara acaba com o futuro dessa criança e às vezes eu poderia, com a minha denúncia, ajudar a aprender ou a ele ser punido de algum jeito. Então, fica de exemplo para as pessoas não terem medo de pedir ajuda, nem medo de denunciar, nem que seja para abrir um boletim de ocorrência contra esse assédio agressor. Por mais que, às vezes, você não tem provas ali concretas, é a sua fala contra dele, é só a gente continuar batendo o pé que ninguém pode provar o contrário. Eu tinha lá os meus 15 anos de idade e eu tinha uma amiga que ela era 2 anos mais velha do que eu, ou seja, ela tava com 17. Ela era bem mais pra frente, bem mais viajada, bem mais vivida, mais solta, né? Tinha já saído do país algumas vezes, voltado. E eu achava incrível a nossa amizade e as experiências que ela tinha vivido, eu tentava aprender tudo pra mim. Até que, um tempo ali da nossa amizade, ela virou pra mim e falou assim, por que a gente não sai da cidade? Bora pra cidade grande, arrumar um emprego, trabalhar, correr atrás, vamos nós duas. E eu virei e falei, vamos, e eu topei. Lembrando que na época eu tinha um trabalho e um namorado. E assim nós fizemos, chegamos lá. Começamos a procurar um lugar, só que com o dinheirinho que tinha sobrado do meu trabalho, o dinheiro que ela tinha, a gente conseguiu alugar um conjugadinho, que é sala e quarto junto e cozinha, sala, quarto e cozinha junto e um banheirinho, né? E ali a gente começou a morar junto. E a gente só tinha uma cama de casal pra gente poder dividir. E ela já tava trabalhando, porque assim, eu fui depois dela. Ela foi primeiro, depois de uns 3 meses eu fui, né? Então, ela arrumou o cantinho ali, tudo pensando na gente. E eu comecei a querer arrumar emprego. E aí foi a minha primeira luta. Eu não conseguia arrumar emprego, eu não conseguia alguém para me contratar, né? Os dias estavam passando, eu precisava de trabalhar, eu precisava de dinheiro, eu precisava de me manter, eu não sabia o que fazer, eu tava na correria. Até que essa minha amiga vira pra mim e fala que a patroa dela tava precisando de alguém pra limpar a casa, se eu não queria fazer esse serviço. E assim, o que a patroa dela ofereceu era muito pouquíssimo. Não dava pra quase nada, só que era melhor que nada, né? E eu falei, não, eu aceito. E lembrando que eu era muito novinha. E aí eu comecei a trabalhar. E eu fui e ela me chamava umas 2, 3 vezes na semana pra ajudar ela com o serviço doméstico de casa, sabe? Lavar as roupas dela, fazer as coisas. E eu falei, não, beleza. E aí a gente eu comecei a conseguir ajudar com o que eu podia, mas ainda era muito pouco. O que eu achava era que essa amiga era muito sem noção, porque morava só nós duas dentro desse mini quarto apartamento, porque um quarto apartamento praticamente, morava só nós duas. E ela levava os amigos dela pra lá, chamava os amigos pra dormir, e às vezes, tipo, os amigos dela dormiam no chão, ou às vezes tinha que dormir todo mundo em cima da cama, em que eu dormia também. Teve uma vez que ela levou um boy pra lá, e ela colocou eu pra dormir no chão, ela forrou as cobertas no chão, depois eu dormi no chão, e os dois em cima da cama, fazendo barulho, sabe? E eu lá no chão, tipo, cara, muito sem noção, sério, muito sem noção. Mas beleza. Até que chegou um momento que a patroa dela me convidou para trabalhar na empresa, uma empresa de têxtil. E eu ia fazer remate de roupa, ganhava 5 centavos por peça, o que não dava muito no final do mês, né? Mas mesmo assim eu tava ali, tava trabalhando e tal. E eu ia pra casa almoçar e voltava pro trabalho. E aí foi minha rotina. E a gente ia se virando do jeito que dava, e assim, minha amizade com a minha amiga foi ficando um pouco desgastada por conta dessas coisas sem noção que ela fazia. Porque ela já tinha um trabalho, ela ganhava mais, então ela pagava mais as contas. Então, claro que ela se sentia mais na autoridade, né? Mandava mais na casa, ela que alugou, ela que chegou primeiro. Então, tipo, eu sentia, parece que eu tava incomodando a minha amiga, o que me deixou muito chateada, porque a ideia foi dela de me tirar da minha zona de conforto da minha casa, né? E a gente já imaginava que mudar de cidade seria uma luta. Mas beleza. Até que chegou um dia que eu fui pro trabalho. Aí quando eu voltei pra casa no meu horário de almoço, ela foi e virou pra mim e falou, ó, eu acho que não tá dando mais pra gente morar junta, eu acho melhor você procurar um canto pra você, a gente vai ter que se separar, eu quero viver minha vida, ter minhas coisas, e você ter as suas. E na hora eu, tipo, fiquei passada, porque pra onde que eu ia? Onde que eu ia morar? O que eu ia fazer? Eu não conhecia ninguém, tava em outra cidade, ganhava pouco, tipo, ela era tudo que eu tinha, né? Então eu fiquei desesperada. E aí eu fui pro trabalho já no desespero, sabe? Sem saber o que fazer. Terminei o meu trabalho, no final do meu expediente, a minha patroa me chama lá dentro e me demite. Na hora eu caí, assim, eu não acreditei, porque além de eu não ter agora nem onde morar, eu não tinha mais onde trabalhar. E eu tava desesperada, eu não sabia o que fazer, eu não sabia... Sabe, eu sabia pra onde que eu ia, eu tava perdida. Só que eu sabia que Deus nunca tinha me desamparado e que alguma coisa ele ia arrumar pra mim.
Eu fui pra aula, porque eu tava estudando ainda, né? Eu tava no final do 3º ano, eu fui estudar à noite. Quando eu cheguei na escola, eu comentei com uma colega o que estava acontecendo, que eu não tinha pra onde ir, né? Que minha amiga tinha me mandado embora e que eu ainda tinha sido demitida do trabalho e que eu tava totalmente perdida e não tinha nem onde dormir. Aí ela virou e falou assim, ó, eu vou perguntar pra minha avó, porque tem um quartinho na minha casa sobrando, só mora eu e ela, vou perguntar se você pode ficar lá. Ela falou, tá bom. Aí ela viu com a avó dela, até antes de acabar a aula, ela falou que tava tudo bem, que eu podia dormir na casa dela. Aí eu fui em casa, peguei tudo que era meu, as minhas coisas, e fui lá pra casa da avó dela. E aí eu cheguei lá, tinha um quartinho pra eu dormir, graças a Deus, e eu comecei a procurar emprego novamente. Eu ia pra aula com a minha amiga, eu voltava da aula com ela, era super divertido. E às vezes a avó dela deixava janta, o que é uma outra historinha, porque a avó dela era assim. Às vezes eu chegava, ela já tinha deixado comida, ela deixava só pouquinha comida, às vezes ela deixava só o osso mesmo, tipo, ela deixava o osso dentro da panela pra não falar que não tinha nada, entendeu? Então eu comia arroz, feijão e às vezes eu ruía o ossinho pra tentar tirar um pouquinho do caldinho, da carninha, pra não comer só arroz e feijão puro, sabe? E eu sei que era chato, porque querendo ou não, já tava lá, tava na casa, não tava pagando nada, então eu tava vivendo uma situação muito triste. Até que teve um dia que eu lembro que eu cheguei e a avó dela falou assim, ah, minha filha, sobrou comida, mas só pra você, viu? Porque como diz na Bíblia, quem não trabalha não tem direito de comer, sabe? E tipo, eu fiquei passada com isso que ela disse, e esse dia eu não jantei, não tem problema, minha amiga jantou, mas a humilhação que é o pior, sabe? Que é a pior parte, que é onde dói, que é ruim. Aí eu sempre orando, sempre falando, meu Deus, me ajuda a sair dessa, me ajuda a arrumar um emprego, uma coisa legal e tal. Passou 2 semanas que eu tava na casa dessa amiga, 2 semanas, a minha ex-patroa, lá da loja de têxtil, bateu lá na casa dessa amiga e veio e pediu pra conversar comigo. E eu fui conversar com ela, ela foi me contou tudo. Que na verdade, aquela amiga que eu tava na casa dela, que pediu pra gente não morar mais junta, ela falou que eu falava mal da empresa, que eu reclamava do serviço, que eu reclamava do salário, que eu estava insatisfeita, que eu queimava a empresa onde eu ia. Então ela ficou preocupada e me demitiu. Mas só depois que ela viu realmente quem era minha amiga e o que ela tinha feito comigo. E que estava muito chateada com o que ela tinha feito, que ela tinha, tipo, ajudado a me colocar numa situação tão triste. Aí ela me pediu desculpa e me ofereceu emprego. E vendo também que eu estava morando na casa dessa amiga, passando dificuldade, passando até fome, ela me ofereceu a casa dela para ficar. Ela disse que lá tinha um quarto dela e eu poderia fazer os 2 trabalhos. Eu poderia trabalhar na casa dela, ajudando ela nos serviços de casa para pagar a moradia e ajudar ela na empresa fazendo o trabalho que eu fazia. O que foi ótimo, porque assim, ela nunca me tratou como uma funcionária, ela sempre me teve como uma amiga e a gente passou a fazer tudo juntas, ir no mercado, ir na igreja, ir no cinema, sabe, até dar volta, rolê, ir em restaurantes. Ela começou a me levar e me ter como uma amiga de verdade. E aí eu consegui, graças a Deus, ir me reerguendo, ir crescendo e conquistando as minhas coisas. E eu tenho um amor muito grande por essa pessoa, né? Que me deu emprego, que me deu casa, que me deu oportunidade. E hoje eu fiquei sabendo que a minha amiga tá desempregada, tá passando por maior perrengue, tá passando maior dificuldade. Eu sempre fico me perguntando se ela se arrepende do que fez comigo, de ter me enxotado da casa dela, de nunca ter me mandado uma mensagem, me perguntado se eu tava bem, ter me deixado literalmente na rua, sabe, na mão de qualquer pessoa. Hoje ela tá aí, eu sei que ela tá com filho, mas ela não tá com o pai do filho dela. E parece que ela vive viajando, tá sempre de um lugar pro outro, de um trabalho no outro, com o filho dela pra cima e pra baixo. E o histórico é que ela tá passando por bastante dificuldade, ela tá sempre pedindo dinheiro pra um ou pra outro pra conseguir se sustentar. E hoje, eu falo pra mim mesma, se ela bater na minha porta me pedindo um prato de comida, eu não dou um prato de comida, eu dou 2, um pra ela e um pro filho dela, porque eu nunca vou ser como ela. Bom, eu sempre tive um relacionamento muito conturbado com os meus pais. Inclusive, quando eu era criança, o meu pai tinha umas brincadeiras meio sexualizadas comigo. Eu levo isso como um assédio. Não é porque era meu pai que ele tinha direito de mexer em mim, no meu corpo, como foi, mas essa é uma história para um outro vídeo. O que eu quero contar mesmo é que, como eu sofri isso dentro de casa, essa dificuldade de relacionamento e essa vontade gigantesca de sair de casa, eu comecei a namorar. Eu tinha 15 anos e o meu namoradinho tinha 14. E a gente foi brincar e acabamos engravidando. Então eu fiquei grávida e muito jovem, inconsciente, inconsequente, na verdade. E ele me levou pra morar na casa dos pais dele com ele. Só que por ele ser até mais novo do que eu, com 14 anos de idade,
Ele não tinha um pingo de responsabilidade, ele não ajudava com nada, a gente acabava brigando por tudo, até porque eu também não conseguia ter maturidade de lidar com tudo que estava acontecendo na minha vida. Então eu voltei para casa dos meus pais, ele passou a gestação inteira sozinho, longe, eu passei a gestação sozinha, ele não veio, não ajudou, não compartilhou nada. Minha filha nasceu e ele veio visitar a nossa filha. E ele veio e acendeu a chama de novo, a gente tava com saudade um do outro, a gente queria se ver e tal. Ele me convidou para morar com ele, até porque ele já tinha completado 15, tava trabalhando, ganhando o dinheirinho dele, tava mais homem, né, eu com 16, ele com 15, era o máximo de homem que ele conseguia ser e eu de mulher. E a gente foi morar dentro da casa dos pais dele. Aí com o tempo, a gente ganhou um apartamento e fomos morar nesse apartamento. Nós fomos morar de pouquinho a pouquinho, a gente foi construindo as nossas coisas, a gente foi comprando as nossas coisas, eu peguei e engravidei de novo. Só que aí já tínhamos passado 4 anos, né? Então, eu já tava com o meu primeiro filho com 4 anos e o meu segundo filho com 1 ano de idade. E ele começou a ficar totalmente diferente. Ele pegava o dinheiro dele, ele queria sair com festa, ele tinha entrado num novo serviço, nesse serviço ele conheceu muitas pessoas, outras mulheres, e ele queria viver a vida dele, então ele mal vinha em casa, né? Ele literalmente abandonava eu e as crianças, a gente passava muita dificuldade, ele não colocava R$1 dentro de casa, eu não arrumava uma alma viva para cuidar dos meus filhos, para eu começar a trabalhar, até porque uma pessoa para cuidar dos meus filhos também estaria trabalhando e precisaria de receber por isso. Não conseguia comprar coisas de comer e tudo que a gente conseguiu foi com a ajuda da igreja. A igreja que doava roupa, dava comida, dava dinheiro e não deixou a gente passar por essa situação. Meu filho com 4 anos e o outro com 1 ano, meu filho chorava, desperneava pro pai dele voltar, pro pai dele ficar com a gente, pro pai dele... E assim, o pai dele não aparecia, literalmente o pai dele abandonou a gente, o que me deixou muito chateado e muito triste. Aí um dia ele voltou. E quando ele voltou, foi a maior felicidade para a vida das crianças. E eu, por gostar muito dele, querer estar perto dele, deixei ele ficar. Só que a gente decidiu que ia mudar de cidade. Mudamos de cidadezinha, né? Eu lá com 2 filhos, ele no trabalho dele, eu, né, cuidando da casa e das coisas. Peguei, alguma coisa me falava assim, mexe no WhatsApp dele, mexe no WhatsApp dele. Quando eu fui ver, ele estava de conversa com uma outra mulher. Ou seja, estava me traindo, né? E ele chorou, pediu perdão, falou que não queria separar, pelo amor de Deus, não sei o que, beleza. Decidimos sair dessa casa e mudar de outra cidade de novo, mudamos de cidade. Aí a gente mudou de cidade, chegamos lá na outra cidade, continuava igual, relacionamento frio, distância, aquela dependência emocional. Tanto ele, assim, não me fazendo feliz, não me ajudando em casa, mas um excelente pai para os filhos. Isso sim, eu não nego, sabe? Assim, participativo, cumprindo com as obrigações que tinha que cumprir, sempre muito carinhoso, atencioso com as crianças. Eu acho que para qualquer mãe isso pesa muito, né? Tipo, isso vale muito, porque é um pai, e é o pai do seu filho. E as crianças sempre amaram muito ele. Então, por isso, sempre fui cedendo, assim, as vontades dele. Aí, quando foi um dia, a gente tava meio, assim, estranho, e eu, de novo, o trem mexe no celular dele, mexe no celular dele. Quando eu fui mexendo no celular dele, eu peguei a primeira conversa que eu vi lá, era a menina que ele tava me traindo, na outra cidade, antes da gente voltar, a mesma que eu peguei conversa antes. E dessa vez o papo era que ela tava esperando uma filha, que tava esperando nascer pra fazer o exame de DNA, mas que tava muito feliz, blá, blá. E o meu mundo caiu, né? Meu mundo desabou, eu não tava acreditando que isso estava acontecendo, era muita tristeza pra uma pessoa só, eu com 2 filhos, passando perrengue com a pessoa, sabe, tipo, que ainda nem tava me tratando como eu merecia ser tratado e, tipo, vai ser pai de novo de uma terceira pessoa agora, que nem é minha filha. Foi muito difícil essa fase, só que eu sinto que, assim, ele não queria me deixar. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que ele também tinha dependência emocional por mim, né? Os dois criaram essa dependência emocional, por mais que acho que os dois quisessem se separar, nenhum conseguia, porque a gente criou essa força um no outro desde muito jovem. E aí, beleza, eu acabei cedendo às vontades dele, mandei ele embora de casa, expulsei ele de casa, falei pra ele ir embora, mas ele simplesmente não foi, disse que não ia, ficou ali acomodado, os dias foram passando, a gente acabou voltando à rotina normal e eu cedi às vontades dele. Aí a filha nasceu e eu fui atrás da mãe. E aí eu descobri que, na verdade, ele mentia pra ela, falando que eu tinha abandonado os filhos, de que eu não prestava, de que tinha muita dor dos meus filhos. E ele dava uma de homão, uma de paizão, uma de maridão, uma de bonzão pra cima dela. Então, ele mentiu pra ela em vários aspectos e ela acreditou na mentira dele.
E no final das contas, eu falei pra ela a verdade. Ela nem sabia do nosso caso, do nosso casamento, das crianças, que a gente, na verdade, nunca tinha se separado. Na cabeça dela, a gente estava separada há muitos anos. E, na verdade, não, né? A gente morava junto. Enfim, como ela estava em outra cidade por lá, ela ficou. Como ela tinha a vida dela e ele mentiu pra ela, acabou que ele continua aqui. E hoje tá aqui, tô eu e ele, nós continuamos casados. Mas é uma relação muito fria. É uma relação doente. É uma relação que dói, é uma relação que machuca. A gente queria se separar, a gente sabe que seria o melhor para os dois, só que parece que é tão mais profundo, parece que é tão mais embaixo o buraco, que a gente não tem forças para sair desse casamento. Por muitas vezes eu pensei que eu não tinha força de sair do casamento, mas é muito difícil quando você está dentro de uma casa e você meio que é a sua casa, é a sua vida, são seus móveis, sua família, sua rotina, seu trabalho ali perto, a escola das crianças ali perto, que já está matriculado. Você decidir sair de tudo isso, virar as costas e começar do zero com 2 crianças. Então quem tinha que sair era ele. Ele que tinha que sair, que era mais fácil. Ele pegar as roupas dele, se ele quiser volta para casa da mãe e vai se reconstruindo. E acaba que nessa ele também não vai. Ele também não quer me deixar, né? E a gente fica nessa dependência emocional um pelo outro. A gente sofre muito, a gente queria muito que fosse diferente. E por muitas vezes a gente vive essa relação, mas no fundo, a gente não se ama, a gente não se gosta. E eu não sei até quando que a gente vai continuar nessa, mas às vezes eu penso que até o dia da minha morte vai ser essa tristeza. Eu cresci dentro de um ambiente onde era meu pai e minha mãe e os meus 4 irmãos, sendo eu a do meio. E dentro da minha casa, eu sempre fui a menina, a única filha mulher da minha mãe. Quando eu era criança, eu não entendia muito as coisas, mas as memórias que eu tenho da minha mãe é que com os meus irmãos, ela sempre foi muito atenciosa, muito carinhosa, muito cuidadosa. Já comigo, ela era um pouco mais bruta. E quando eu tinha uns 7 anos, eu não lembro a arte de criança que eu devo ter feito, mas eu lembro das palavras dela que ficou na mente. Você é imprestável, você nunca vai prestar, ninguém nunca vai te amar. E por muito tempo eu acreditava nisso e isso me machucava. Eu fui crescendo, fui ficando adolescente. Meu irmão mais velho decidiu casar, no que a minha mãe bancou a festa inteira. Minha mãe deu tudo, todo o suporte, todo o amor, todo o carinho, atenção. Isso era legal. Logo com os anos, o meu irmão mais novo que eu casou também. E a minha mãe também ajudou ele em tudo, deu todo o apoio, também bancou a festa. Foi um casamento maravilhoso, foram experiências incríveis. E quando as pessoas viam essa atitude da minha mãe com os meus irmãos, sempre enchiam o meu coração de alegria e falavam: nossa, quando for o dia do seu casamento, sua mãe vai caprichar, ainda mais que você é a filha mulher. Mas mal sabia eles que quando eu projetava isso para minha mãe, quando eu falava: nossa mãe, eu também quero casar, eu também quero fazer uma festa assim, ela ficava completamente revoltada, nervosa. Ela começava a falar que eu não ia casar, que se fosse para um dia eu casar, se alguém me quisesse, não era para eu casar com pé rapado, que ela não era obrigada a fazer festa para pé rapado, que eu tinha que arrumar alguém que tivesse dinheiro, alguém que tivesse uma condição boa de vida, que ela não queria gente fuleira na casa dela. Isso me magoava muito, porque independente, assim, da pessoa que a gente fosse casar, escutar isso de uma mãe dói, né? E eu era só uma adolescente. Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, quando ela me apresentou um homem, amigo dela, de 39 anos. Era um rapaz solteiro e minha mãe começou a querer me jogar pra cima dele, me empurrar e obrigar a casar com ele, porque ele era dono de muitas terras, ele era fazendeiro, ele tinha, sabe, a condição de vida muito boa. Mas eu não dava muita moral pra minha mãe, não. Até porque nessa mesma época eu era apaixonada num rapazinho da minha idade que estudava na minha sala de aula. Eu tinha interesse por ele, não por aquele homem mais velho que parecia mais meu pai do que um namorado. E a minha mãe não aceitava de jeito nenhum. E mesmo assim eu continuei insistindo nesse relacionamento, eu continuei insistindo no meu coração, nas minhas vontades. E de tanto a minha mãe implicar, todas as vezes que ela via a gente, ela falava que a gente não ia dar certo, dela, sabe, projetar coisas ruins em cima do meu relacionamento, acabou que esse rapaz terminou comigo e falou que minha mãe nunca ia aceitar a gente, que ele não estava feliz assim e que era melhor a gente se separar. E ele não quis ficar comigo. E por muitas vezes, todas as vezes que eu arrumava alguém, que eu gostava de alguém, a minha mãe acabava implicando. E por incrível que pareça, eu sempre tive uma grande, assim, admiração pela minha mãe.
Por mais que ela me rejeitava mesmo em comparação aos meus irmãos, eu sempre achei lindo o jeito que ela tratava os meus irmãos, com amor, com carinho, sabe? Tipo, todo esse cuidado que ela tinha. Eu queria também, tipo, ter esse carinho e ser como ela, dar esse carinho pros meus filhos. Só que eu não entendi por que pra mim, comigo, tinha que ter essa diferença de tratamento. Enfim, comecei a me relacionar com um rapaz com 22 anos de idade. O que minha mãe não apoiou, é claro. Por quê? Porque ele não era o cara mais rico, né? Mas ele era trabalhador, ele era dedicado, além de tudo, ele me fazia muito feliz. E de tanta minha mãe implicar com o relacionamento e falar, eu e ele decidimos morar juntos e viver a nossa vida. O que minha mãe não gostou nem um pouco, mas o meu pai até que apoiou. E assim foi. Nós ficamos juntos, nós arrumamos nosso cantinho para morar. E com o tempo, eu engravidei. E eu tive que passar por uma gestação, a minha gestação foi um pouco complicada, o meu parto teve que ser um parto de urgência, tive que fazer cesárea porque passei por vários problemas e o meu marido teve que pagar tudo, sabe? E a minha mãe nunca me deu nada, inclusive ela nem veio conhecer o neto dela. Então isso me deixou muito triste, muito magoada na época, né? Ela não tinha ido no hospital e ficava me perguntando por que, né, que minha mãe não aceita, por que ela tem essa rejeição tão grande comigo e com a minha família. Até que com o tempo, o meu pai deu um pedaço de terra pra gente poder construir uma casinha. O que minha mãe não queria aceitar de jeito nenhum. Ela disse que preferia me ver morando debaixo da lona do que ela me dar abrigo. Ela preferia dar abrigo pra um delinquente desconhecido do que pra mim. E isso sempre me magoou. Hoje eu sou casada ainda com meu marido, meu filho tem 3 anos de idade, a gente tá trabalhando, eu trabalho de costureira e a gente tá junto, a gente tá construindo as nossas coisinhas e a vontade é da gente construir a nossa casinha mesmo mais longe dessa situação. Porque eu sofrer rejeição já foi muito doloroso. Agora, o meu filho sofrer rejeição, eu já não aceito. Porque eu quero dar pra ele tudo aquilo que eu não tive. E engraçado, porque tudo aquilo que eu não tive, eu me inspiro na minha mãe por tudo que ela deu pros meus irmãos. Então é uma hipocrisia e ao mesmo tempo é uma dor muito grande. Se você me perguntar se eu tenho raiva da minha mãe, eu não tenho. Mas se perguntar se eu tenho aquele amor gigantesco que eu tinha por ela quando eu era mais nova, mais adolescente, eu não tenho mais, porque ela me humilhou muito, ela me desprezou muito e eu sei que ela não torce pela minha felicidade. Então é difícil a gente ter um amor incondicional por alguém que desprezaria a gente no primeiro momento.